Direto da redação. Agora, o ex-deputado Roberto Jefferson saiu do hospital e retornou ao complexo penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio. O ex-parlamentar estava internado em um hospital particular há cerca de 40 dias e voltou à prisão por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. As informações estão na reportagem de Tatiana Alves. O presidente nacional do PTB e ex-deputado federal Roberto Jefferson retornou na tarde desta quinta-feira ao complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio. Jefferson estava internado em um hospital particular há cerca de 40 dias, também na zona oeste, e recebeu alta após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinar sua volta à prisão. O ex-deputado deixou a unidade hospitalar escoltado por agentes da Polícia Federal. Jefferson foi preso preventivamente em agosto sob a acusação de utilizar as redes sociais para atacar poderes da República e o Estado Democrático de Direito. Ele chegou a postar vídeo empunhando armas e defendendo o fechamento do Supremo. Em 4 de setembro, Moraes havia autorizado a transferência dele da prisão para um hospital devido a problemas de saúde e necessidade de tratamento médico. O advogado de defesa de Roberto Jefferson, Luiz Gustavo Cunha, confirmou que seu cliente retornou ao presídio e disse que ainda aguarda o julgamento de habeas corpus e recursos no STF em favor do ex-deputado. Em nota divulgada na quarta-feira, o PTB afirmou que o processo envolvendo o presidente do partido não tem fundamento e base legal e que Jefferson sequer foi ouvido. A nota afirma ainda que os relatórios médicos reforçam a necessidade de cuidados especiais que já foram declarados como impossíveis de serem assegurados pelo sistema prisional. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. O Roberto Jefferson foi deputado, foi o pivô do escândalo do mensalão no Congresso, porque ele admitiu, ele era réu confesso, ele disse que ele recebia um mensalão de dinheiro para fazer parte da base aliada do governo do PT na época, do Lula, foi no governo Lula ainda. Isso quase derrubou o governo Lula. O Roberto Jefferson foi condenado, passou uma temporada na cadeia, mas estranhamente, né, o Brasil, ele sai da cadeia como baluarte da moralidade em defesa da Operação Lava Jato, o ex-presidiário, né, tudo bem, passou uma temporada lá, mas aquele passado de Roberto Jefferson, de repente, alguém achou que passou uma borracha e que o Roberto Jefferson saiu um santo. Mas Roberto Jefferson saiu da cadeia ainda aprontando, começou a desfilar no Congresso. E as últimas do Roberto Jefferson, os últimos episódios, mostram o Roberto Jefferson de arma em punho, não sei se era arma de brinquedo, não sei se era arma verdadeira, mas ameaçando, dizendo que ia ter golpe, chamando todo mundo para a revolução armada, que ia matar, ia fazer, ia acontecer, ia derrubar ministro do STF. E ele, num desses atos, numa dessas manifestações dele, foi definido o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, que preside o inquérito que apura as pessoas que atuam nesses atos antidemocráticos e também na produção de fake news no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Não vou discutir aqui legalidade ou não, mas estou falando apenas, retratando aqui, narrando fatos de uma condução. O Roberto Jefferson gravou um áudio. Ele gravou um áudio e reafirmou suas ameaças ao ministro Alexandre de Moraes. E assim com um tom bem dramático, bem sarcástico, ele faz insinuações contra o Alexandre de Moraes, contra todo mundo. Mas resultado, Roberto Jefferson foi preso, continua preso, passou assim, ele teve problema de saúde na cadeia, foi para um hospital, os advogados pediram uma prisão domiciliar com base no seu histórico de saúde, mas o ministro não refrescou, e o hospital disse que não podia mais ficar com o Roberto Jefferson lá, que ele já estava demais no hospital, que não tinha, era uma despesa muito alta, e mandou o Roberto Jefferson então de volta para o complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu. Tem um áudio de Roberto Jefferson aí, não tem? Pode soltar? O áudio no dia que ele foi preso, olha. Penitenciário
penitenciário de Jericinó, também na Zona Oeste, e foi transferido para o hospital na tarde de domingo. A assessoria de imprensa do hospital informou que não emitirá boletim médico sobre Jefferson. Presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, Jefferson foi preso no dia 13 de agosto pela Polícia Federal após publicações nas redes sociais de supostos ataques de Jefferson aos ministros da Corte e ao Estado Democrático de Direito. A determinação é que ele permaneça apenas no hospital, monitorado por tornozeleira eletrônica e sem visitas. Na decisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, reconheceu a necessidade de tratamento médico fora do estabelecimento prisional diante de um quadro de infecção urinária e dores na lombar e de 2 atendimentos no pronto-socorro do complexo de Jericinó. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária informou que uma equipe da Unidade de Monitoração Eletrônica instalou a tornozeleira eletrônica na noite de sábado e Jefferson foi transferido em uma ambulância da própria SEAP para o hospital, onde ele está sendo acompanhado pela Polícia Federal. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Roberto Jefferson foi preso. Alves, ela mostra a decisão do ministro que conduz Roberto Jefferson do hospital para o complexo penitenciário de Jericinó, de volta ao complexo penitenciário de Bangu. Mas nós temos aqui o áudio do dia em que o Roberto Jefferson foi preso. Acho que ele, naquela ocasião ele pensou que seria uma passagem muito rápida pela cadeia, que ele voltaria, que brevemente ele estaria de volta à casa. Mas não foi bem isso que aconteceu. Mas veja, o Roberto Jefferson no dia. Localizou aí? Não, né? Mas tá aí no Portal Viu. No Portal Viu aí no YouTube. Eu acho que tá aí no direto da redação ou envio urgente. Está em uma das playlists. Está via urgente ou direto da redação. Tem a foto do Roberto Jefferson com 2 armas, impune. Ele não estava armado no dia, né? Diga-se de passagem. Ele recebeu bem os policiais, ele disse que os policiais o trataram muito bem, ele elogia a Polícia Federal, mas ele faz ameaça, ele se refere ao Alexandre de Moraes como Xandão, o Xandão da Corte, o Xandão do STF, do Supremo Tribunal Federal, cita a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Então ele reitera as ameaças contra o ministro, o que até demonstra uma ousadia muito grande, né? Digamos assim, não só uma ousadia, um encorajamento, um empoderamento do Roberto Jefferson, não sei com que base, mas um empoderamento muito grande contra os ministros da Suprema Corte. E ele vai em tom ofensivo, ele reitera as ofensas contra o Alexandre de Moraes e diz mais, que a questão entre ele e o ministro Alexandre de Moraes, a partir daquele momento, era pessoal, que ele resolveria pessoalmente com o ministro Alexandre de Moraes. Se você vai resolver pessoalmente com o ministro da Corte, você está dizendo o quê? Ou que você vai agredir, ou que você vai para um duelo, você vai para uma briga, né? uma disputa física com o ministro do STF. Eu não entendo outra coisa por esses termos que não seja ameaça. Ele praticamente ameaça o ministro da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal. Mas aí então as medidas contra o Roberto Jefferson nesse momento são duras. Ele sai do hospital, vai para o complexo penitenciário de Jericinó. E não se sabe até quando essas medidas elas vão durar contra o Roberto Jefferson. Esse inquérito ainda está em andamento. Esse inquérito ainda não está concluso. Então, pode ser que o ministro, o Alexandre de Moraes, mantenha essa prisão do Roberto Jefferson até o fim dessas investigações, dessas apurações. Eu, pelo que me consta aqui, esse inquérito ainda não está concluso. E o Roberto Jefferson, nesse momento, já está, nesta sexta-feira, dia 15 de outubro, tem a confirmação aqui, ele já está no complexo penitenciário de Jericinó, que é o complexo de Bangu.